Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, atendendo aos pedidos de vocês, vou fazer um videozinho breve para vocês entenderem como é que a gente faz o cálculo da apuração de lucro. Então, eu estou usando a mesma planilha, só com alguns itens a mais daquela que eu expliquei para vocês como é que a gente faz o rateio da tabela Bovespa, né, que é essa parte inicial aqui. Vou subir o vídeo junto com essa parte desse vídeo, mais essa planilha atualizada, para vocês revisarem aqui como é que a gente faz esse rateio da nota de corretagem, usando então tabela Bovespa como tarifa base. Então, tendo essa parte inicial aqui da compra e venda, da montagem da estrutura, a gente vai fazer exatamente o mesmo racional para a saída. Então, data da operação que vocês realizaram, e a gente vai botar então aqui as letrinhas respectivas ao que vocês fizeram da posição contrária para desmontar a estrutura. O que foi comprado, vocês venderam, o que foi vendido, vocês recompraram. Dos mesmos ativos, da mesma quantidade para zerar. Em relação aos preços, aqui eu usei dois valores hipotéticos, tá? Então, digamos que quem fez a recompra da ponta vendida conseguiu fazer por 0,53 e quando foi vendeu por 2,12. O total da operação nada mais é do que o lucro bruto de cada ponta, né? Na verdade, nem lucro bruto, desculpa. Na verdade, a apuração do cálculo bruto. Então, quantidade vezes o valor da negociação e a gente tem esses valores aqui. E aqui vem agora a parte das cobranças da tarifa que vem na nota, né? São 3 tarifas base da B3, que aqui já estão com as fórmulas prontas. Ó, se vocês olharem, todas elas já estão com o respectivo cálculo, que ele é baseado, então, nesse volume operacional aqui que a gente calculou. A corretagem, como a gente fez via home broker, a corretagem é fixa, R$ 1,99, e o ISS é calculado, então, sobre o valor da corretagem, que eu usei um valor hipotético, daí vocês precisam conferir. Dá para ratear na nota, então, digamos que tenha vindo 29 centavos, vocês põem 10 em uma, 9 na outra, não tem muita importância isso, tá? E aqui a gente vem, então, para o valor líquido, que é o cálculo que seria da nossa tabela. Então, dos 2,120 que a gente teria, teoricamente, dessa venda, a gente precisa, então, descontar esses valores aqui. Então, aqui eu já deixei a formulazinha pronta para vocês, né, para descontar esses valores, se for venda, e quando for compra, a gente tem que adicionar nesse valor base aqui custos a mais. Então, em vez de só 530, ele vai ser 532. Então, notem que aqui, quando a gente faz tudo que é compra, ele automaticamente já põe o sinalzinho de menos, tá? Que é para vocês se habituarem. Isso a gente sempre diz que quando sai da conta é um débito, então ele é um sinal negativo e fica positivo quando então ele acredita. Se a gente somar pela nossa planilha, aqui a gente vai ter 1.582,28, mas pode ser que vocês reparem lá na nota que seja 29, então só ajusta esse um centavinho. Isso pode acontecer em função dos arredondamentos aqui das taxas, tá? A partir disso, então, a gente vem para a nossa tabela de apuração de lucro. É uma tabelinha bem simples, tá? Eu não fiz nada de importação de notas, que é para vocês entenderem o racional e também poder usar essa mesma estrutura em outras operações, não necessariamente só de opções, tá? Então, o que a gente faz? Copia a linha do ativo, então a gente vai lidar como cada ativo uma coisa independente da outra, depois vocês vão entender um pouquinho mais por quê. A quantidade também a gente copia e vamos para a parte de quando a gente montou. Copia lá o valor que fez para cada ponta, descreve se é compra ou se é venda, e aqui vocês vão copiar, né, esse valor de total de entrada aqui da nossa linha do que foi do valor nota. Dessa forma, a gente está lidando com cada ponta da estrutura de forma independente como um ativo isolado, tá? Para assim, a gente pensar em ganho de operação, sim, a gente pensa combinado, mas fica muito mais fácil se a gente monta assim. Por que isso? Se a gente tem uma estrutura de 3 pontas, que nem a gente já tem algumas montadas, e a put, por exemplo, a gente deixa aí para pó, lá a posição que ajudou a custear a nossa estrutura, a gente vai colocar ela aqui, vai representar o valor de compra, de venda, desculpa, e aqui depois, quando for apurar, vai botar 0, né? Eu não tive custos para recomprar, eu deixei ela aí para pó. É importante que vocês tenham essa visualização na planilha para entender que cada ativo, na hora de tributar, ele tem um papel representante diferente. Então, se ele é 0 na operação, ele é lucro. Então, quando a gente for somar aqui, a gente vai ter um valor positivo, tá? Então, a gente copia aqui o custo de entrada
E na saída da operação, mesma coisa. Coloca aqui os valores só para vocês terem organizadinho, põe o que foi venda, o que foi compra, e o total aqui da saída puxa dessa nossa outra coluninha lá do valor nota, tá? Então, a gente vem desse valor aqui e copia ele para cá. Como vocês usaram o valor negativo aqui, positivo aqui, porque foi débito e depois o que foi crédito, na apuração do resultado é simplesmente somar essas duas colunas. Que nem eu falei para vocês antes, se a gente tem, por exemplo, uma posição de put, né? Então, digamos que eu vendi uma put lá e eu recebi R$300 aqui na montagem. Aqui, quando eu vou ter saída, se eu não recomprar ela e deixar ela ir para pó, é zero, certo? Eu não tive nenhum tipo de despesa. Seria um negativinho aqui, né? Mas como eu não tive nada, eu não coloco nada. E aí, eu só arrasto aqui para baixo, né? Então, eu teria um resultado operacional de lucro aqui de R$300, então, que é o que eu recebi lá na montagem, tá? Então, o racional é mais ou menos esse que vocês precisam entender lidando com cada ponta separada, fica sempre mais fácil do que pensar como estrutura. Bom, então, lidando com cada ponta, então, essa ponta eu tive um lucro de 447 e essa ponta um lucro de 2,31. O que eu vou fazer, então, para ter o meu consolidado do mês? Soma tudo e esse é meu lucro líquido já, né? Eu já tirei todas as taxas lá na minha notinha de rateio e tá aqui o lucro que de fato eu obtive nessa operação. Como é que eu vou tributar isso então? Formulazinha simples, valor desse lucro líquido vezes 15%, como é uma operação de swing trade, então meu lucro, minha DARF teria que ser emitida por 67,44. Surgiram perguntas então daí se a gente pode combinar ou não com outras operações. Sim, deve, não precisa calcular uma DARF por cada coisa. Então, digamos que vocês fizeram um volume de vendas de ações no mês de 30 mil e o lucro foi de 5 mil, basta somar esses valores aqui, né? Aqui já deixei prontinho para vocês terem um exemplo. Soma esses valores e aí calcula os 15%. Ah, Carol, eu não tive um lucro, eu tive um prejuízo no mês, eu perdi 5 mil reais aqui nas minhas ações. Como é que eu combino? Mesma coisa, soma com o valor das operações. Como o saldo do mês é negativo, né, essa DARF aqui não vai existir, certo? Então, a gente deleta aquilo ali, eu não tenho e eu posso carregar esse meu prejuízo para o mês seguinte. Então, no mês seguinte, tive um lucro daí com opções de daí 6 mil. Bom, daí eu já vou ter DARF para tributar lá para pagar em março, certo? Então, esse é mais ou menos o racional para a gente fazer as apurações de lucro e cálculo de DARF. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem lá no grupo que eu tiro as dúvidas também.